Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs, agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade. Dia 13 de maio de 2019, segunda-feira iluminada, abençoada. É um dia neste plano físico de muitas festas, de muita maneira, muita crença, muito amor. E uma delas é de umas grandes entidades espirituais que são os nossos abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, espíritos de luz, de amor, ao serviço do Divino Mestre Jesus, ao serviço da espiritualidade maior na sua evolução, vindo até este plano físico para nos auxiliarem nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, em tudo o que nos faz sofrer. Esses espíritos que hoje se encontram no mundo espiritual, tendo passado por este plano físico, continuam a vir ao plano físico, mas desta vez para nos ajudar a limpar, a curar. E esta é uma homenagem feita aos nossos abnegados pretos velhos. E vamos começar do início. O início, quando ingressamos nesta doutrina crística, na corrente indiana do espaço, Vale do Amanhecer, onde temos os nossos mentores espirituais, onde tem uma roupagem de umas entidades de muito amor que são denominados os pretos velhos. Vamos começar com o nosso... Faz-te conta que nós entramos hoje na doutrina e Jesus, divino e amado Mestre, tal como nossa tia, mãe, Agla Quatai 108, quem não vem por amor, virá por dor. Cada um terá as suas razões para ingressar. Mas vamos começar. Viemos numa grande ansiedade. Para a maioria de nós, a maior bênção é conhecer o nome dos nossos mentores, que sejam princesas, pretos velhos, pretas velhas, caboclos, médicos de cura, cavaleiros, guias missionários e até ministros. Como é gratificante desde os primeiros passos doutrinários este benéfico contacto, o conhecimento ou até reconhecimento para o nosso irmão, a nossa irmã doutrinador, que escolhe a sua princesa e depois irá receber nas consagrações os nomes de cavaleiros, guias missionários, ministro. Poderá ser um pouco mais simples, mas tem um papel fulcral na mesma essência que o Mestre Apará. Já o Mestre Apará tem todo um desenvolvimento que tem que identificar os primeiros nomes, e a dúvida de qualquer um ficam por conta, porque principalmente da eterna questão: será que é este mesmo o nome que recebi? Ele conta somente com aquele momento da incorporação para buscar esta identificação. Por vezes já ouviu o nome com os pais, se até afinizou, possivelmente ele conta somente com aquele momento da incorporação e com os quais já se afinizou e teme estar interferindo, colocando a sua vontade acima da intuição. Para um irmão doutrinador pode parecer uma dúvida boba, mas para ele, que irá carregar a placazinha com o nome da entidade, tem um peso enorme.
Questiona-se, interroga-se como pode estar incorporado, por exemplo, com vovó Catarina das Cachoeiras. Se fica sabendo que naquele mesmo momento tem outra vovó, por exemplo, com o mesmo nome incorporada, nos mesmos tronos. Entra aí a dúvida, será que a minha não era Cambina das Cachoeiras ou Catarina das Águas, como pode a entidade dividir-se? Vamos aqui analisar por partes, primeiramente a questão da originalidade do nome. Tomemos o nome de Vovó Catarina das Cachoeiras como um exemplo. É uma das entidades que mais frequentemente está presente em todos os trabalhos. Trabalho de tronos nos grandes templos mesmo. É difícil desta forma um trabalho que não tenha ao menos uma incorporada. Mas como? Como é que será isto? Existe mais que uma? Bom, o que é o nome de uma entidade? Vejamos, a sua entidade principal, o preto velho, a preta velha, usa uma roupagem para apresentar-se como tal. Dessa forma não quer dizer que necessariamente aquele espírito que assim se apresenta tenha tido uma encarnação como escravo ou como escrava. Ele é o seu mentor, que vem na roupagem padrão do Vale do Amanhecer, obedecendo às leis e trabalhando no seu desenvolvimento espiritual. Pode ser que nunca tenha tido uma encarnação, por exemplo, na época da escravidão, mas sim se apresenta, porque esta é a roupagem de mentor do Vale do Amanhecer. Dificilmente o seu nome espiritual, o seu nome verdadeiro, será o mesmo com que se apresenta durante o uso da roupagem. Ela vai escolher uma roupagem dentro de uma falange de pretos velhos e se apresentar com o nome do mentor daquela falange. Filia-se à falange de Vovó Catarina das Cachoeiras e apresenta-se como tal. Por isso, salve Deus, meus irmãos, quando buscamos um retrato feito, por exemplo, por o pintor reconhecido nos tempos, Vilela, as imagens das entidades com o mesmo nome são tão diferentes àquela retratada muitas das vezes, que é a Vovó Catarina, da outra médium, do outro médium. É uma roupagem, aquela entidade específica que é a mentora da médium que a incorpora. Põe-se aqui outra questão: e se eu errar o nome? Se ainda insegura, inexperiente no início do desenvolvimento, dar um nome diferente do que a entidade tinha escolhido, como é que vai ficar isso na espiritualidade? Espiritualmente, uma entidade de luz, salve Deus, uma entidade de luz não vai deixar de lhe atender se você chamá-la de João ou José. O que chega não é a sua voz, e sim a sua energia, a sua sintonia, buscando o contacto. Você não sabe o seu nome espiritual, aquilo que você irá assumir ao deixar o plano físico, e se tiver merecimento, ingressar numa nova vida, livre dos restos kármicos, porém não deixará de atender quando a procurar. Pelo seu nome terreno, a energia que nos liga permanece e chegará até você quando a prece for dirigida. Outro facto é que o momento do emplacamento tudo pode mudar. Uma energia diferente pode chegar, seu mentor se apresentar com outra roupagem ou mesmo uma entidade diferente da que participou do seu desenvolvimento de forma ativa, e na última hora vê um nome totalmente diferente que lhe acompanhou nas aulas. Por exemplo, eu fui acompanhado nas minhas aulas, salve Deus, com todo o respeito, com todo o amor, Vovó Maria Conga. Chegou à altura, nos finalmente,
Ao fim de algum tempo, veio Pai João das Almas, graças a Deus. Mas durante muito tempo, até antes de ingressar no Vale do Amanhecer, já era essa mentora, porque cada um tem uma história. Então, para evitar a vulgarização de nomes das nossas principais entidades, as que participaram na emplacação da doutrina do amanhecer, por exemplo, Mãe Tildes, Pai João, Pai Zé Pedro, Pai João de Enoque, entre outros, o emplacamento muitas das vezes não se realiza com estes nomes. Mas nada impede que eles ou outros membros desta falange bendita venham a incorporar e trabalhar quando necessário. Temos é que evitar os egos daqueles que com certeza iriam querer aparecer usando estes nomes nas plaquinhas para as entidades. Não importa como sejam chamados, importa sim. É a sintonia que o médio tem ao invocá-las. Os nomes de ministros, cavaleiros, guias missionárias têm um processo já diferente, pois nós não participamos diretamente da sua escolha. É uma missão específica dos devas, como todos sabem. Efetivamente nos é passado, é enérgico, espiritual e vibracional. Com certeza que muitas vezes nos tronos chegam entidades de alta hierarquia para realizar o atendimento, sem a necessidade de identificarem-se, usando a simples roupagem de um humilde preto velho. Desta forma, salve Deus, meus irmãos, a incorporação consciente, característica dos iniciados na corrente indiana do espaço, é sempre um tema delicado a ser tratado pelos instrutores. Vejamos aqui o que acontece com o Apará. Com o Apará é natural haver sempre aquelas dúvidas. É muito natural. Muito natural, porque as dúvidas fazem parte, muitas das vezes, a ansiedade natural toma conta do médium, que não sabe o que esperar inicialmente. Acredita que a entidade vai tomar conta do aparelho, gerando um estado de inconsciência total que vai apagar como se estivesse, salve Deus, dormindo e despertar sem se lembrar de nada. Na verdade, isso não acontece. Ao iniciar o desenvolvimento, passa sim a sentir um leve formigueiro, terpor, a mediunidade a aflorar, mas que não desvanece a sua consciência. Uma entidade de luz respeita completamente a individualidade do médium. Não vai incorporar a 100%. Porque, na verdade, vai posicionar-se e projetar no médium as suas energias e intuições, inspirando os movimentos e palavras. Ou seja, não vai agarrar o braço do médium e fazer com que ele se movimente, se rebole, estrebuche. Os médios sentem a vontade natural de movimentar os braços no sentido de limpar a sua aura. Mas se não der o primeiro passo, se não se mover manifestando a sua concordância, simplesmente não vai acontecer. Ao dar o primeiro movimento, os outros a seguir vão surgindo de uma forma tão natural e inspirados, e a consciência continua ativa. O mesmo se dá com as palavras: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta frase bela, linda, magnífica, não sai da cabeça. É repetida pelo instrutor ao mestre Apará. A vontade de repeti-la é grande, mas se não houver o primeiro passo, se não falar pela primeira vez, a entidade não vai dominar as suas cordas vocais e pronunciar as palavras, porque na realidade quem fala é o Apará. Ele é a manifestação do fenómeno e não o fenómeno. Após as primeiras palavras, a intuição se
pura e sente como se uma voz fosse soprando lentamente no seu ouvido, as palavras a serem ditas numa suavidade. A voz sai normalmente, muitas das vezes um pouco alterada, resultado do torpor físico que se submete durante a mediunização, mas a consciência, essa está desperta. Vejamos, durante a incorporação, um apará tem a total consciência do que está se passando. Pode ouvir. E quem transmite a mensagem, na realidade é ele. A mensagem vem inspirada e quase nunca sabem quais são as próximas palavras que serão pronunciadas. Mas, amedrontando-se e não iniciando a mensagem, simplesmente não irá falar nada, porque na realidade tem o total controle e domínio desse fenómeno. Mestre, salve Deus, eu não me lembro nada do que se passou nos tronos. Salve Deus. Após a incorporação, as lembranças, sim, graças a Deus, vão se desvanecendo, vão se apagando e normalmente só fica registrado o que efetivamente pode ser útil ao médium como uma mensagem especial e particular para que ele mesmo repita depois da incorporação. A lembrança da comunicação vai se apagando, mas durante a comunicação a consciência é clara. Ele ouve tudo o que está à sua volta. Vamos aqui voltar aos movimentos. O comportamento do corpo do apará, do mestre apará, da ninfa apará, mestre sol, mestre lua, ninfa lua, também está sobre o seu controle. Controle total. A maneira como se comporta, como manipula as energias é inspirada e jamais tomada à força. Todos sabem, quando se incorpora um irmãozinho, o mestre apará sofre uma forte influência sobre os seus sentimentos e desejos. Tem muitas das vezes vontade de bater na mesa, gritar, emitir sons, rebolar-se, se calhar até apertar o pescoço ao doutrinador. Mas tomar, por exemplo, posturas arrogantes, tentar apanhar o doutrinador, salve Deus. Porém, nada disso é possível sem a permissão do apará, porque quem permite os movimentos, sons, é sempre o mestre apará. Um médium bem formado comporta-se com elegância em qualquer situação, respeita a entidade de luz e respeita o sofredor, que necessita daquele amor, daquele acolhimento e doutrina naquela hora, e não se encolher nas emoções de um médium desequilibrado que dá vazão às suas vontades de manifestar-se de forma fora do correto. Movimentações e sons inapropriados ao nosso trabalho são na verdade desequilíbrios do médium ou erros na sua formação, onde o instrutor não soube muitas das vezes conduzir devidamente as manifestações que se apresentavam. Por exemplo, médios que batem na mesa, que permitem comunicações de sofredores que voltam-se para o doutrinador, que respiram de forma ameaçadora, são médios que não estão em seu equilíbrio perfeito, com falhas na sua formação e jamais podem ser considerados como exemplos de conduta e de força. Os médios mais antigos são muitas das vezes exemplos para os mais novos. No período de instrução, os aspirantes são orientados justamente sobre como comportarem-se nos sectores de trabalho. Porém, com o tempo passam a observar médios mais antigos que adquiriram certas deformidades na incorporação e, pensando serem estas, na verdade, uma manifestação de força, acabam muitas das vezes seguindo os mesmos passos. Em nossa doutrina, salve Deus, meus irmãos, a corrente mediúnica, ela é fidalga, elegante. Os comportamentos dos médios é discreto, somente incorporam entidades de luz
para os trabalhos. O que significa que irão respeitar o médium e a sua integridade física. Um sofredor, ao incorporar, por menos esclarecido que seja, sentirá os efeitos benéficos da troca de energia, tranquilizando naturalmente o seu caráter revoltoso. Ele somente se manifesta de forma negativa se encontra nos médios um desequilíbrio do qual possa se aproveitar. E aqui vamos voltar às dúvidas. Esta total consciência nas incorporações leva muitos médios a duvidar do seu próprio trabalho e até mesmo a buscar refazer seu teste mediúnico. Salve Deus, meus irmãos e irmãs, é natural, tudo isso é muito natural. Naquele momento em que tudo parece tão claro e consciente, ao mesmo tempo as palavras surgem intuitivas, os gestos são tranquilos e quase automáticos. A mensagem toca qualquer coração. Fica sempre também a dúvida, mas será que não estou com uma interferência? A interferência de um irmãozinho, isso é da total responsabilidade do Mestre Sol, Ninfa Sol. Ele é quem deve identificar se algo de errado se está passando, se houve alguma mudança de energia, se a mensagem está deformada, trocada, se está seguro de tudo o que ali se passa. Porque um doutrinador tem total responsabilidade sobre um trabalho de tronos e deve respeitosamente interferir em qualquer situação que considere duvidosa. Seja fundamentada ou não, uma entidade de luz, um preto velho, preta velha, não se vai incomodar nem amassar em nada com o excesso de zelo. Pelo contrário, ficará feliz em saber que está ali um doutrinador que deseja ter a certeza do trabalho e está na sintonia e focado na sua realização. Porque a aproximação de um sofredor se caracteriza pelo distanciamento da voz da entidade de luz. A mensagem vai ficando mais longe. É nessa hora em que o mestre Apará deve fechar as suas mãos e entregar-se à doutrina, à elevação. Não tem que sentir para isso qualquer peso, qualquer distanciamento. Dúvidas que surjam durante um atendimento é sinal de que existe a possibilidade de estar aproximando-se de um irmãozinho. E é hora, salve Deus, de dar passagem a ele. E quando o mestre Apará interfere na comunicação, este sim é um caso grave de interferência que pode acontecer e tem a responsabilidade real e um altíssimo custo para o mestre Lua. Devido à consciência do Apará, no momento da comunicação, este pode se sentir tentado a realizar alguma interferência, passando alguma mensagem pessoal ou particular para alguém do seu círculo íntimo. Este, salve Deus, é o maior risco que um Apará corre ao atender nos tronos, principalmente a familiares, amigos e até a outros médiuns da sua convivência. Ao direcionar as mensagens de acordo com a sua vontade, dando a desculpa de uma entidade de luz, não, a entidade de luz se afasta. E ele mesmo assume o risco sozinho pela sua conduta. O doutrinador pode até identificar a situação e deve interferir se assim sentir a intuição e necessidade. Porém, a interferência do próprio Apará nas comunicações gera uma dúvida exclusiva para ele mesmo. Consciência e a responsabilidade, cada um no seu papel. Prepara-se, mediuniza-se e desta forma nenhum Apará precisa sentir receio de ir trabalhar nos tronos. Lá, ele, entregando-se ao trabalho, entrega a responsabilidade ao doutrinador. Confia nele, na comunicação, nos gestos. Apenas deixe fluir. Dá o primeiro passo e o restante vem por acréscimo. A sincronização e precisão dos nossos trabalhos praticamente garante a sua realização com perfeição. Temos toda uma ritualística energética antes de chegar aos tronos.
A nossa parte, salve Deus, é cumpri-la com precisão e estarmos verdadeiramente para este trabalho. E isto era o que eu tinha a dizer. Sobre os nossos abnegados pretos velhos, hoje dia de saudarmos os nossos pretos velhos, porque ao fim e ao cabo o trabalho de tronos é uma bênção que nós temos de trabalhar com estes espíritos de luz, de amor, ao serviço da espiritualidade maior, ao serviço do Mestre Jesus. Por isso, salve Deus, meus irmãos. Salve Deus, minhas irmãs, a todos agradeço. Agradeço por este pouco, agradeço a Jesus divino e amado Mestre, ao grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, aos nossos abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros, guias missionários, a todo um conjunto de entidades espirituais que nos assistem. Por isso, nós somos muito abençoados e iluminados. Continuemos nesta linda e bela jornada, ajudando quem mais necessita também, porque ajudando os outros, estamos nós a ser ajudados. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus.